Salve, salve, meus queridos, como estão vocês? Espero que estejam bem, mesmo diante aí desse cenário pandêmico que parece não passar nunca, mas vai passar sim. E hoje vamos dar continuidade às nossas atividades, às nossas aulas, às nossas conversas. Um pouquinho hoje, né, nossa aula de filosofia, e um pouquinho hoje sobre os meios de comunicação de massa, que já é uma discussão aí complementar àquilo que nós já falamos anteriormente sobre a escola de Frankfurt. Não sei se vocês estão se lembrando. E meio de comunicação de massa. Perguntar o que é os meios de comunicação de massa nos dias atuais, acredito eu que perdeu o sentido. Acho que precisamos reformular essa pergunta, né? E aí a pergunta deveria ser feita: existe algum meio de comunicação que não seja de massa na atualidade? E sendo assim, né? Se de fato todos os meios de comunicação da atualidade são de massa, quais as consequências, né, de toda essa engrenagem? Onde isso vai nos levar? Então essas discussões têm que ser retomadas. Essas discussões elas iniciaram com Adorno e Horkheimer, né, que foi os primeiros filósofos aí a pensarem sobre o conceito de meios de comunicação de massa. Eles são chamados de frankfurtianos. Não sei se vocês se lembram, mas por conta da escola de Frankfurt, né, que inicia com aquele Instituto Social de Pesquisa ligado à Universidade de Frankfurt, por isso frankfurtianos. Então, os frankfurtianos, Adorno e Horkheimer, foi quem primeiro discutiram aí esse conceito de comunicação de massa. Aquele instituto ele surge em 1921 e a partir da pesquisa, né, social que eles elaboravam, que eles faziam naquele contexto. E aí é nesse contexto, aí nesse período de 1921, 1922 até 1950 que está surgindo aí o rádio, a TV, e aí havia uma grande preocupação dos frankfurtianos nesse sentido aí, né, da massificação da cultura através desses meios aí de comunicação. Então eles começam a partir daí estabelecer uma crítica a esses meios de comunicação de massa que estaria aí a serviço do capitalismo, fazendo com que a cultura, a arte perdesse aí o seu significado real. O termo cultura de massa, ele é um termo criado contrário ao termo cultura. O termo cultura, ele define os valores de uma sociedade, digamos assim, a música, a arte, toda produção artística de uma sociedade. O termo cultura de massa, ele representa uma produção cultural, porém, é uma produção de obras sem pensamento, degenerado, acrítico, ou seja, é puro entretenimento, sem nenhuma função social, segundo Adorno e Horkheimer, sem nenhuma preocupação com a realidade que aí está. Sendo assim, o termo cultura de massa, sendo degenerado, sendo acrítico, sendo de puro entretenimento, faz com que a cultura ela perde aí, de fato, o seu sentido real. Qual seria o sentido real da cultura? Seria possibilitar aí uma reflexão sobre a realidade estabelecida. Então, a música, a obra de arte, ela tem uma função social muito significativa, que seria levar a uma reflexão sobre a realidade que está aí estabelecida. Com os meios de comunicação de massa, ela perde então esse seu sentido real. Um exemplo, se a gente pega as músicas da atualidade, são músicas, na sua grande maioria, sem nenhum, digamos assim, conteúdo.
é uma música que não tem uma preocupação estética do ponto de vista melódica, de letra. Por que não tem essa preocupação? Porque ela se tornou apenas uma mercadoria de consumo. Então, os cantores, a música, eles vão cantar aquilo que é exigência de um mercado consumidor. Sendo assim, essa preocupação artística, cultural, acaba que se esvaziando. Então, essa massificação através dos meios de comunicação de massa, que tem um único objetivo, que é levar ao consumo, ela, como diz Walter Benjamin, a obra de arte ela perde a sua aura, ela perde a sua essência, ela deixa de exercer aquele papel que poderia exercer socialmente e acaba se esvaziando nesse significado aí de puro entretenimento. Uma coisa que é muito interessante, que embora marxista ou de base marxista, o termo massa no conceito de Adorno e Horkheim, ele é usado de uma forma diferente. Para Marx, massa é algo que está ligado ao proletariado, portanto aí é um agente de transformação, é um agente de revolução. No sentido dos frankfurtianos, massa aí está relacionado aí a algo acrítico, sem pensar, a algo degenerado. Então, mesmo sendo aí de base marxista, mas o conceito de massa é trabalhado de uma forma diferente aí nas duas perspectivas. E eis aqui, eu acho que o ponto-chave aí, né, da crítica, tanto de Adorno e de Horkheim, é quando a arte ela perde a sua função social e passa a ser uma mera mercadoria. Eu acho que esse é o ponto-chave nessa discussão. A arte, que deveria exercer uma função social importantíssima, levando a uma reflexão, ela se esvazia. Como eu disse anteriormente, a gente pega uma música da atualidade, é uma música que tem um esvaziamento artístico. Ela não nos leva a uma reflexão, as músicas, né? Sei lá, tem aí um sertanejo universitário que não dá para entender muito o nome, mas que é aí é uma demanda comercial. E aí essa música ela passa a ser apenas uma mercadoria na mão da elite. E uma outra coisa importante, embora esses meios de comunicação de massa, mas não é a massa, e aqui no sentido marxista, que está sob o controle. Muito pelo contrário. Quem controla esses meios de comunicação de massa é a elite e que vende essa produção artística, cultural, de péssima qualidade para a grande parte da maioria da sociedade, que não está preocupada em fazer uma reflexão sobre a realidade que está aí estabelecida. Então tem aí música que com 2 ou 3 palavras se forma uma música, repete umas 3 ou 4 vezes e está tudo bem, né? Sem levar a nenhuma reflexão, perdendo assim, segundo Adorno e Horkheim, a sua função social. Pois bem, meus queridos, desejo a vocês sucesso nos estudos de vocês. Volto a dizer da importância de estarem focados nos estudos, mesmo diante desse cenário aí pandêmico, um tanto incerto, mas vamos continuar firmes, focados, não desanimem em hipótese alguma, e sucesso para vocês aí no que vier. Beijos e até mais.